Sabe quando a gente está lendo a Bíblia e percebe uma coisa curiosa? Deus é chamado de Senhor, às vezes de Deus mesmo, e até de outros nomes. Isso pode dar um nó na cabeça, não é mesmo? Afinal de contas, qual é o nome certo? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão para tentar entender isso de uma vez por todas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E olha, é bom deixar claro, não estamos falando de um título tipo rei ou criador, nem de uma descrição. A gente está falando do nome pessoal. Nas culturas antigas, o nome era muito mais que uma etiqueta, sabe? Ele carregava a essência, o caráter da pessoa. Então, qual seria o nome que estaria na carteira de identidade de Deus? Para descobrir, a gente precisa ir direto na fonte, nos textos originais. E para começar, se liga nesse número, quase 6.000. Assim solto, ele não diz muita coisa, né? Mas o que ele representa? Essa aqui é a nossa primeira grande pista para entender a importância de um nome que, apesar de ser importantíssimo, muita gente nem sabe que existe. E a resposta é de cair o queixo. O nome pessoal de Deus aparece quase 6.000 vezes nos manuscritos originais em hebraico. Ou seja, não era um nome secreto que quase não usavam. Pelo contrário, era super central na fé deles. A grande pergunta, então, é, se ele aparece tanto assim no original, por que a gente quase não vê esse nome nas Bíblias de hoje? Para entender essa história toda, a gente precisa organizar as ideias. É que é o seguinte, a Bíblia usa basicamente 3 categorias de palavras para se referir a Deus. E quando a gente entende essa separação, tudo começa a fazer mais sentido. Vamos ver como isso funciona na prática. A estrutura é bem simples, na verdade. Primeiro, tem os nomes que a gente pode chamar de genéricos, como a palavra Elohim. Essa palavra podia ser usada tanto para o Deus de Israel como para outros deuses da época. Então, o contexto da frase é que dizia tudo. Depois, vem os nomes específicos, como Elion, que significa Altíssimo. Aí já era diferente, esses eram exclusivos, só se referiam ao Deus verdadeiro. E por último, a categoria que mais importa para a gente aqui, o nome próprio. E é agora que o negócio fica bom de verdade. Deixando de lado os títulos e as descrições, vamos direto ao nome próprio, aquele nome pessoal que, como a gente viu, aparece milhares e milhares de vezes no texto original. São essas 4 letras aí. Em hebraico, Yod, He, Vav, He. Lembrando que em hebraico a gente lê da direita para a esquerda. E são essas 4 consoantes que formam um nome pessoal e sagrado de Deus, conforme revelado lá nos textos mais antigos. Isso aí tem um nome técnico que os estudiosos usam, o tetragrama. A palavra vem do grego. Tetra quer dizer 4 e grama, letra, ou seja, as 4 letras. É um jeito, digamos, preciso de se referir a esse nome divino sem tentar pronunciá-lo. E a gente já vai entender por quê. E quando a gente passa essas letras hebraicas para o nosso alfabeto, fica assim, YHWH. É a representação mais direta que a gente consegue fazer do nome original. Só que isso cria um outro problema, um novo quebra-cabeça para a gente resolver. Ué, mas se esse é o nome, por que as pessoas não usam? A resposta está na própria estrutura da língua hebraica antiga. Era uma língua escrita só com consoantes. Isso mesmo, sem vogais. Para ficar mais fácil de visualizar o desafio, vamos fazer um exercício rápido com o nosso alfabeto. Imagina dar de cara com essas 3 letras aqui. C, D, R. Só consoantes, mais nada. E aí, dá para ler? É impossível, né? Sem as vogais, a gente não tem como saber a pronúncia certa. Poderia ser cedro, codorna, cuidar, quem sabe? Pois é exatamente esse o problema que a gente enfrenta com o nome de Deus. No nosso exemplo, a palavra com CDR era cadeira. Faltavam as vogais para a gente saber. Com YHWH é a mesma coisa. Faltam as vogais. E por que a gente não sabe mais quais são? Porque com o passar dos séculos, por uma tradição de muito respeito, as pessoas simplesmente pararam de falar o nome em voz alta. E a pronúncia, bom, ela se perdeu no tempo. E aqui tem um detalhe super importante. Não é que o nome seja impronunciável, que a nossa boca não consiga falar. A questão é que nós, hoje, não sabemos mais como se pronunciava. O mandamento era para não tomar o nome em vão, o que dá a entender que ele era, sim, pronunciado. Mas o medo de errar, de quebrar esse mandamento, foi tão grande que, com o tempo, o uso foi diminuindo, até sumir. E é por isso que, hoje, quando a gente abre a maioria das Bíblias, a gente não encontra YHWH. Os tradutores seguiram uma tradição judaica muito antiga, de, na hora de ler o texto, trocar o tetragrama pela palavra Adonai, que significa Senhor. Para sinalizar essa substituição e mostrar que no original estava o nome sagrado, eles criaram uma convenção, escrever Senhor com todas as letras maiúsculas. Então fica a dica, toda vez que Senhor aparecer assim, pode saber que no original está YHWH.
Ah, mas e Javé ou Jeová? Então, essas são tentativas dos estudiosos de reconstruir a pronúncia original. Eles pegam as consoantes Y, H, W e tentam encaixar as vogais que eles acham mais prováveis, com base em outras palavras e nomes antigos. São especulações muito bem formadas, mas certeza absoluta ninguém tem. Mas, sabe, essa história toda vai muito além de linguística e de letras perdidas. A verdadeira razão pela qual a pronúncia se perdeu está enraizada em algo muito mais profundo, um senso de reverência que é difícil até da gente imaginar hoje em dia. Olha só o nível do respeito. Um escriba daquela época, antes de escrever o nome YHWW, não ia simplesmente pegando a pena e escrevendo, tinha todo um ritual sagrado. Ele tomava um banho de purificação, vestia roupas limpas e usava uma pena que nunca tinha sido usada antes. Depois de escrever o nome sagrado uma única vez, tanto a pena quanto as roupas eram aposentadas, consideradas sagradas demais para o uso comum. E a seriedade ia ainda mais longe. Se um escriba cometesse qualquer errinho num pergaminho que contivesse um nome sagrado, o documento inteiro não podia ser simplesmente descartado. Ele era colocado num repositório especial na sinagoga, um lugar chamado Genizá, e depois de um tempo, era ritualmente enterrado, como se fosse uma pessoa. Isso mostra o peso e a santidade que esse nome tinha. E é assim que essa longa jornada de linguística, tradição e reverência nos traz de volta para a página da Bíblia que a gente lê hoje. Pensa só, por trás daquela simples palavra em letras maiúsculas existe um universo inteiro de história. Então fica a reflexão final. Da próxima vez que alguém encontrar a palavra Senhor toda em maiúsculas, será que a leitura vai ser a mesma? Saber que por trás dela não existe só um título, mas um nome pessoal, um nome tão reverenciado que as pessoas preferiram esquecer como se falava a ter que arriscar desrespeitá-lo? Será que isso muda a perspectiva sobre o texto? É algo para se pensar.